todos os salvos do mundo. Do mundo. Não estou dizendo de uma denominação, de uma igreja, mas do mundo. Eles vão estar habitando na Nova Jerusalém. Eu gostaria que todos se colocassem de pé. Vamos abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler primeiramente Apocalipse, capítulo de número 15, o versículo de número 5. Depois no capítulo 21 até o versículo de número 5. Você que está em casa, abra comigo a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 15, o versículo de número 5 diz assim: E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Apocalipse capítulo 21, 1 ao 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Glória a Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, nem coisa alguma, porque já as primeiras coisas se passaram. E o verso 5 diz: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Diga amém, e pode tomar o seu assento. Meus irmãos, na visão escatológica, na visão apocalíptica, João, ele descreve, tanto no capítulo 15, o versículo 5, porque ele diz que se abriu no céu o tabernáculo do testemunho de Deus. É extraordinário esta visão apocalíptica de João. Ele diz que eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E em sequência, na continuação da visão, já no capítulo 21, porque a Bíblia, ela não foi escrita na sua ordem cronológica de assuntos, também o Apocalipse assim. Aí João no capítulo 21, verso 1, ele diz: Eu vi um novo céu e uma nova terra. Equivale dizer, presta atenção, que esse céu que hoje
existe, deixará de existir. Olha para cá, que esta terra que hoje nós conhecemos, o planeta dos homens, humanos, dos viventes, deixará de existir. Por quê? Porque haverá novos céus e nova terra. E João diz, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram. Mas por quê? Porque Deus aqui traz a realidade do princípio. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus fez um jardim e colocou o homem lá que ele criara. A realidade do Gênesis, do princípio, do primórdio, Deus trará nesse tempo aqui. Tudo voltará a existir como antes. Agora, com uma legião de salvos, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós. Antes, no Éden, era só Adão e Eva. Eles fracassaram, mas veio o segundo Adão, Cristo, e nos vivificou, estando nós ainda mortos em pecados, e Ele nos vivificou para Deus, para que nós possamos entrar nesta cidade pelas portas. Então é lindo isso aqui. João, na visão apocalíptica, ele diz, eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Mar já não existe. Aí ele declara no versículo 2, e eu, João, vi a santa cidade. Você já pensou, irmão, na grandeza do reino de Cristo? Santa cidade. Ou seja, nessa cidade não terá coisas ruins. Nesta cidade não entrará pecado, maldição, não entrará morte, não entrará dor, não terá enfermo, não terá problema, não terá pecado, não terá assassinatos. Não, porque só entrarão os salvos, os que são santos. Se a cidade é santa, só entrarão lá os santos. Por isso que João declara, vi a santa cidade. E ele diz, a nova Jerusalém. Por que nova Jerusalém? Porque hoje existe lá em Israel, em Jerusalém, na Palestina, a Jerusalém velha. Mas aqui não se trata da Jerusalém velha, é nova. É uma cidade nova, cujo arquiteto é Deus. Deus preparou esta cidade para nós, diz a Bíblia, antes da fundação do mundo. Então isso aqui é extraordinário. Ele diz que ele viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Pastor, mas é como que nós vimos nesse vídeo? É a cidade descendo. É uma cidade que se move, que muda de um lugar para outro. Esta é a santa cidade, a nova Jerusalém. E ela descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada a um marido. Irmão, vale a pena você se esforçar.
Vale a pena você recobrar os seus ânimos. Por quê? Porque há uma santa cidade te esperando. Há uma cidade te esperando na eternidade. E a Bíblia diz no verso 3, João declara: e vi e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Quais homens? Aqueles que serviram a Deus nesse mundo. Aqueles que abriram mão, que abriram mão das coisas deste mundo, que viveram uma vida de santidade, de obediência, de renúncia, que abandonaram as coisas deste mundo e que agora estarão aptos para viver nesse tabernáculo de Deus. A Bíblia diz: o tabernáculo de Deus com os homens. E a Bíblia diz: pois com eles habitará. Deus habitando com os homens nesse tabernáculo. E eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles. Você já pensou o que é isso, irmão? Deus habitando conosco. O mesmo Deus estará com eles. E será o seu Deus. Ou seja, nós não teremos falta de nada, porque estaremos morando eternamente na santa cidade, a nova Jerusalém. Deus estará conosco e Ele será o nosso Deus. E olha o que diz o verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Eu disse toda. Nesta cidade santa não haverá choro, pranto ou clamor algum, porque Deus limpará de nossos olhos toda lágrima. Aqui nós sabemos que as agruras são muitas, o sofrimento, você chora, você padece, você perde um ente querido. Mas a Bíblia diz que nesta nova cidade, a nova Jerusalém, Deus limpará de nossos olhos toda lágrima. E diz a Bíblia: e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E fecha-se as cortinas, versículo de número 5. O que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Ou seja, parece que eu vejo Deus deletando agora. É como que se deleta e se coloca as coisas ruins numa lixeira, e aí você vem e deleta. E acabou as coisas ruins. Deus fazendo nova todas as coisas. É como que um HD de um computador que você formata e ele fica novo novamente. Então, Deus fazendo nova todas as coisas, está escrito. E ele diz, e disse-me: escreve isso, João, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. O que eu quero nessa introdução dizer aos irmãos, que esta cidade
é uma realidade para nós, os salvos. Essa cidade só entrará nela aqueles que são de Cristo, aqueles que estão debaixo de uma promessa. Você lembra quando Jesus disse, João capítulo 14, versículo 1 ao 3, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, nós estamos debaixo desta promessa. E nesse tempo, quando será instalado o tabernáculo de Deus com os homens, nós seremos admitidos na santa cidade, a nova Jerusalém. Escute bem, a Bíblia mostra o tamanho desta cidade. A Bíblia diz, olha o que diz no versículo de número 14. Olha o que está escrito. Vamos ler a partir do verso 9, tá? Só para dar uma pincelada. A Nova Jerusalém, o título. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas pragas e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito em um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Para ver o tamanho da cidade, João foi levado ao pico, ao cume de um monte. E ele viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Verso 11. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. É por isso que no vídeo que nós mostramos é reluzente. A glória da cidade, a nova Jerusalém. Você vê que uma das cidades mais lindas que há hoje no mundo, eles falam Las Vegas, nos Estados Unidos, Londres também, uma cidade muito iluminada, né, Caio? E outras cidades bem luminosas, iluminadas, mas não chega nem perto. Não tem o clamor nem de 10% da Nova Jerusalém. Por quê? Porque é uma cidade reluzente. A Bíblia nos mostra aqui que tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Já viu um cristal resplandecente? Irmão, isso aqui é extraordinário. Isso aqui é para mim, é para você crer, é para você estar firme com Jesus, apesar das lutas, dos problemas, das adversidades, você não desistir jamais. Isso aqui é muito forte. Verso 12. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas. Quantas portas? 12. E nas portas, 12 anjos. Isso aqui é para guardar, proteger
a cidade, nem o mal entrará nela. 12 anjos. E diz a Bíblia, e nomes escritos sobre elas, ou seja, em cada porta um nome escrito, como nós vimos no vídeo. Quais são os nomes? Das 12 tribos de Israel. Tribo de Benjamim, José, e vai indo, vai mostrando, vai. As 12 tribos de Israel. Verso de número 14. 13, né? E da banda do levante tinha 3 portas. E da banda do norte, mais 3 portas. E da banda do sul, 3 portas. E da banda do norte, ou do poente, né? Mais 3 portas. Ou seja, mais 12 portas aqui. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, né? Os 12 apóstolos de Cristo, no muro da cidade. Irmão, isso aqui é extraordinário. Isso aqui é só para os salvos. Aí diz assim, verso 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. Olha o verso 16. E a cidade estava situada em quadrado. A cidade que nós vamos morar não é uma cidade redonda. Aliás, é bem parecido com o crente, porque o crente não é redondo, o crente é quadrado. Sabia? Tem crente, pastor, eu sou quadrado. Você é quadrado, meu irmão. Às vezes o diabo pega o crente redondo e o crente quadrado para fazer um teste com eles. Leva até o cume do monte, o diabo. O crente quadrado e o crente redondo. Aí empurra o crente redondo, é redondo, irmão, lá no cume do monte, empurra ele. Agora quadrado, irmão, aquela quina, não vai de jeito nenhum, tá bom? Por isso que você tem que ser quadrado. Porque a cidade aonde você vai morar é quadrada. Quadrada. Isso é lindo. A Bíblia diz aqui, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Gente, 12.000 estágios, ou estádios. Preste atenção, isso aqui é profundo. 12.000 estádios. Ou seja, se convertermos esta medida antiga, estádios, em medidas modernas, quilômetros, vamos ter a medida de 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros. Isso mesmo, a Nova Jerusalém terá 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de altura e 2.200 quilômetros de largura. É uma cidade quadrada, ou seja, é mais do que quadrada, é um cubo. É um cúbico, é mais do que quadrada. Agora, interessante, você sabia que a Nova Jerusalém, ela mede
nessas medições de quilômetros, ela tem 10 bilhões e 648 mil quilômetros. Isso representa quase o tamanho da Terra. Ou seja, irmão, é muito grande. Tem espaço, não é uma cidade. A Bíblia não está falando aí de um templo. A Bíblia está falando de uma cidade que Deus construiu para nós viver toda a eternidade. Isso aqui é extraordinário. Olha, numa área quadrada dá 9 bilhões e 928.400 quilômetros. Uma área de 9 bilhões e 928.400 quilômetros de extensão. Ou seja, cabe todos os seres viventes do planeta Terra de todos os tempos. Pastor, agora, são todos os que vão entrar nessa cidade? Infelizmente, não. Jesus deixou claro, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Tem muita gente perdendo a sua fé em Cristo. Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem gente que por causa do peso da cruz está deixando Jesus, por causa dos problemas, por causa das crises, por causa das dificuldades financeiras, estão titubeando na fé. Mas eu quero te dizer, você que confia nesta palavra, não desista. O seu lugar foi preparado por Cristo. Irmão, isso aqui é extraordinário. Olha, tentar imaginar o que será habitar na Nova Jerusalém é um verdadeiro desafio à nossa imaginação. É um verdadeiro desafio. Você saber que você vai morar nessa cidade maravilhosa, que diz a Bíblia que não precisa de templo, porque o próprio Deus é o templo. Que não haverá noite. Lá não haverá noite, é sempre dia. Você já pensou, irmão, tentar imaginar o que será habitar na Nova Jerusalém? É um desafio à nossa imaginação. Mas esta cidade, eu te digo, é real. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu um lugar para cada crente fiel. Para cada crente fiel. Por isso que Jesus diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, Jesus disse, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então nós temos esta promessa de Cristo. O apóstolo João, preste atenção, ele fez essa descrição desta visão panorâmica da Nova Jerusalém, uma visão apocalíptica. Mas preste atenção, o apóstolo São Paulo, que teve várias visões, tá? Ele lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 5, Paulo diz que ele foi arrebatado em espírito até o terceiro céu. E ele diz que ele ouviu e viu
coisas e palavras afáveis e inefáveis, ele diz, nem é lícito contar para vocês. Deus não permitiu. Agora você já pensou você residir numa cidade cujo arquiteto, o construtor, foi Deus que preparou para nós? Gente, isso aqui é algo extraordinário. Paulo disse, nem aquilo que os olhos viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou, ou seja, nem subiu no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para nós, a Nova Jerusalém. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é extraordinário. Só o fato de pensar que nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem a prática de abominação, de mentira, de pecado, conforme está no capítulo 21 do Apocalipse, versículo de número 27, coloca no telão para você ver. Olha o que está escrito: e não entrará nela coisa alguma que contamine. Por isso que em cada porta tem 12, estará um anjo na porta, com espada de fogo desembainhada na mão. Não entra nada que contamine e cometa abominação e mentira. Mas a Bíblia diz, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmão, se esforce, porque tem muita gente que tinha o nome escrito no livro da vida, mas foi perdendo a fé, foi perdendo o ânimo, foi perdendo o vigor e a paixão por Deus, e hoje se desviaram. Hoje se desviaram, mas tem gente na igreja que faz 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, caminhando com Jesus e não desistiu. Veio luta, veio dificuldade. Se eu for contar para vocês o tanto de luta que há mais de 40 anos que nós estamos caminhando com Jesus, nós já passamos, mas pela graça e bondade de Deus, aleluia, nós estamos aqui esperando este glorioso dia. Vai desistir agora, irmão? Vai desistir agora? Coragem, irmão, mais um poucochinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará, diz a palavra de Deus. Já fala de um ambiente como esse, irmão. Só de falar de um ambiente como esse, pelo qual nós ansiamos, irmão, dá alegria no nosso coração, alegria na nossa alma. Sabe por quê? Porque a Jerusalém de cima, diz a Bíblia, que ela é mãe de todos nós. Olha o que Paulo escreveu, Gálatas, capítulo 4. Isso aqui é bom mostrar os versos 26 e 27. Paulo diz assim: mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Verso 27. Porque
está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que são, ou os que as da que tem marido. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Tem mais. Olha o que Paulo escreveu. Filipenses 3, verso de número 20. Filipenses 3, versículo de número 20. Coloca no telão. Mas a nossa cidade está onde? Aqui em Mongaguá? Aqui no estado de São Paulo? A Rose, que é lá da Bahia? É lá na Bahia? Não. Mas a nossa cidade está a cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Nós vamos para Nova Jerusalém. Isso aqui é extraordinário. Hebreus capítulo 12, versículo de número 22. Vamos ver o que está escrito. Mas chegaste ao Monte Santo e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos. Isso é comprovação bíblica de que esta cidade existe. Tudo está preparado, só esperando a chegada da igreja, depois do arrebatamento. Isso aqui, irmão, é maravilhoso. Então, preste atenção. Agora, o que eu acho interessante aqui, que antes de entrarmos na última visão que João aqui, ele fala do tabernáculo que está nos céus, e João viu várias vezes com características próprias do tabernáculo terreno. Isso demonstra que o homem, mesmo que inconstante, inconsciente, sempre sentiu a necessidade de se conectar com seu Criador. Mesmo que o homem é pecador, mas o homem tem uma carência. E mesmo inconscientemente, o homem sempre quis se conectar com o seu Criador. Mesmo inconscientemente, mas o homem sente essa necessidade premente. O homem sente esta necessidade. E aqui nós encontramos o seguinte, que isso demonstra essa necessidade, e que para trazer e levar essa reconciliação às nações, através do Messias prometido, que já veio e morreu por nós na cruz, nos tornando aptos a residir, a morar na Nova Jerusalém, porque antes nós não tínhamos esse direito. Por quê? Porque a gente trazia a imagem do velho Adão, o homem pecador. Mas agora, essa imagem que nós perdemos, escute bem isso, lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, esta imagem será resgatada. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que quando Deus fez o homem, ele fez conforme a sua imagem e semelhança. Mas o homem caiu, o homem fracassou, o homem pecou. Agora esta imagem caída será resgatada. Por quê? Porque para entrar na Nova Jerusalém, o homem então resgatará primeiro
quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, nosso corpo, eu já disse, passará por uma metamorfose, nós seremos transformados e receberemos de novo a imagem do Criador. Irmão, isso aqui é extraordinário, isso aqui é maravilhoso. O que vai acontecer mais, pastor? Todo o cenário está se preparando. Então, depois de julgada a morte e o inferno, conforme está no Apocalipse capítulo 20, diz João, a nova Jerusalém está no céu, dentre breve, ela descerá à terra, como a cidade do Deus vivo, que Abraão e todos os fiéis esperavam, os fiéis do Velho Testamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Olha o que está escrito, Filipenses, capítulo 3, verso de número 20. Eu gosto muito dessa palavra, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11, verso de número 10. Veja, porque esperamos a cidade que tem fundamentos, a qual o artífice e construtor. Quem construiu a cidade? Deus. Aleluia. Deus. Ou seja, ela tem uma construção perfeita. Tem o verso 13 ainda do capítulo 11 de Hebreus e o verso 16. 13. Todos esses morreram na fé, sem ter recebido a promessa, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. 16. Mas agora desejam uma cidade melhor, isto é, a celestial, pela qual também Deus não se envergonha deles, dos nossos irmãos do passado, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou o quê? Uma cidade, ou seja, a nova Jerusalém. Para finalizar, por causa do nosso tempo, veja bem, irmão, neste tabernáculo de Deus nos céus, com os homens, quando começa a descida aqui, observa que a cidade ela se move, ela vai descendo, ela desce do céu, né? Ela desce, ela se move, é uma cidade que se move. Tanto é que no período do milênio, céu e terra para a igreja será a mesma grei. Ou seja, quem estiver participando do milênio na terra, vai olhar para cima e ver o quê? A nova Jerusalém. Vai ver a cidade. E o cristão terá acesso a ela, os crentes, os salvos. Então isso aqui, gente, é extraordinário. É o tabernáculo de Deus nos céus. E com a habitação aqui da igreja. Preste atenção. Ela vem ataviada, tá? Habitará conosco, Deus, e Ele não permitirá mais nem um choro, nem morte, nem rancor, nem pranto, nada, nada. E a Bíblia diz, Ele transformará o nome da santa cidade, o nome da cidade será Adonai Samá, ou seja, o Eterno está ali. Quer ver isso? Até o nome da Nova Jerusalém, Deus vai transformar. Como é que vai chamar? Adonai Samá, o Eterno está ali. Ezequiel, capítulo
48, versículo de número 35. Quer ver? 18 mil medidas em redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Ou seja, Adonai Samá, o Senhor está ali. Por quê? Porque Deus habitará com os homens. Essa cidade, ela tem dono. Foi Deus que criou. E Ele habitará conosco e nós para sempre com Ele. Pastor, aonde estarão os perdidos, os não salvos nesse tempo? É triste lembrar dessa realidade. Lago de fogo. Sofrimento e separação eterna, definitiva de Deus. Mas nós, irmão, habitando na Nova Jerusalém. Diga glória a Deus. Você que está nessa live conosco, eu quero te dizer que ainda há lugar. Olha, nós temos aqui 3 aulas sobre esse tema, mas o tempo não nos permite. Mas que nesta noite, você que está me vendo agora, através dessa live, você possa fazer com Deus uma aliança. Se ainda não fez, se está desviado, volte hoje para Jesus, antes que seja tarde demais, porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Amém, amados? Glória a Deus. Nós vamos